Boa tarde, pessoal. Estamos aí, né, novamente, dando continuidade, né, à nossa disciplina, a disciplina de Fundamentos Socioantropológicos aplicados à educação física, né? Nós tivemos, na primeira unidade, o trabalho com a questão da cultura, a questão da sociedade e como que a educação física ela pode se relacionar com as dinâmicas que envolvem a cultura e com as dinâmicas que envolvem a sociedade. Hoje, nós vamos dar início, né, ao nosso conteúdo da segunda etapa, né, de avaliação, onde que, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com a questão do esporte, né, de como o esporte se apresenta como um fenômeno social, né? Basicamente, nós vamos tentar conversar sobre as manifestações que são apresentadas na sociedade, né, e que tem o esporte como pano de fundo, né, que tem o esporte como corrente de trabalho, né? Nós sabemos que o profissional de educação física, né, quando ele se envolve com a dinâmica esportiva, ele está sujeito a trabalhar em diferentes locais, né? Então, para vocês conseguirem visualizar de uma maneira mais prática, esse esporte ele vai se apresentar, né, como esporte educação, ele vai se apresentar como esporte participação e ele vai se apresentar como esporte de rendimento, né? Essa lógica que envolve o esporte, ela vai, né, ser apresentada em diferentes locais. Então, quais locais que a gente percebe que o esporte ele é presente? Né? O esporte ele é presente pensando na licenciatura, na educação física escolar, pensando no campo do bacharelado, ele é presente na iniciação, nas escolinhas, nos clubes, né? E ele também é presente no rendimento, né? No treinamento das equipes esportivas, e a gente também tem o esporte como lazer, né? Onde que as pessoas elas se organizam no tempo livre para, né, vivenciarem atividades esportivas, né? Então, como que vai funcionar a nossa dinâmica de trabalho? Né? Isso vai ser para a minha disciplina e para as diferentes disciplinas. Nós vamos ter essa videoaula, né? Após essa videoaula, né, com o material didático, né, que já está disponibilizado, que já foi disponibilizado para vocês, nós vamos fazer atividades, né, de fixação do conteúdo, né? Então, no primeiro momento, a gente tem a interiorização, né, que são os slides que eu vou explicar agora, né, o vídeo, eu explicando, né, o conteúdo, e depois desse momento, a gente vai, né, para um fórum, onde que a gente vai dar prosseguimento ao nosso trabalho, né, pedagógico. Tá? Então, iniciando a apresentação dos slides. Então, o tema da nossa aula, né, é a função social do esporte. Né? Iniciando, então, né, a gente vê o esporte na sociedade, como eu falei, em diferentes estruturas, né? O esporte no Estado democrático deve buscar concepções contextualizadas e inerentes à construção de uma sociedade, onde os direitos, né, de ser realizado do homem devem ser respeitados e desenvolvidos, né? Então, o esporte ele, né, emana de uma atividade humana, né, e ele se apresenta em diferentes contextos. No Brasil, o esporte deve ser entendido como um instrumento a mais nas resoluções de questões sociais, em articulação com setores fundamentais como educação, saúde, habitação e política alimentar. Né? Então, o esporte ele pode se mostrar, né, interrelacionado a diferentes contextos, né, a diferentes direitos sociais ou diferentes segmentos, né, que estão também conectados aos direitos sociais. Exemplo, o esporte pode ser entendido como saúde,
né, pensando na melhoria da qualidade de vida. O esporte pode ser pensado como uma estrutura educativa, né? Quantos valores nós aprendemos com a prática esportiva? Exemplo desses valores, né? A gente fala a necessidade do trabalho com a coletividade, a necessidade do trabalho com a união, a necessidade do trabalho com respeito, né? Então a gente tem uma série de questões sociais, né, e de dimensões que envolvem a prática esportiva. O esporte performance, o esporte de alto rendimento ou espetáculo é o esporte reconhecido e identificado pelas grandes massas, né? Então nós somos educados a estar inserido em lógicas esportivas desde que nascemos, né? Qual que é um rito principal que envolve uma questão social, e o esporte? As camisas de time de futebol, né? Para que time que você torce? Qual que é a sua torcida, né? Para quem que você vai torcer em tal torneio? Né? Então nós temos isso nas massas, né, de uma maneira muito forte. E às vezes, né, o time que eu escolho delimita os lugares que eu vou frequentar, os amigos que eu vou ter, né? Então, isso para vocês perceberem como que o esporte tem uma relação muito forte, né, até de formação da nossa personalidade mesmo. Continuando. Já o esporte participação, como seu próprio nome define, se traduz na vontade e prática espontânea de toda a população e encontra ambiente nos espaços públicos, tais como praças, parques, praias e tantos outros locais. Então, o esporte participação é algo que eu desenvolvo pelo simples fato de participar, né? Então eu não tenho um objetivo que envolva, né, o rendimento, que envolva a performance, né? Então o esporte participação ele está muito próximo das minhas vivências de lazer, ele está muito próximo das minhas preferências que envolvem a questão do esporte. E pode ser na prática propriamente dita, ou pode ser também no que se refere a estar presente durante um evento esportivo, assistir uma partida de futebol. Então, isso tudo envolve, né, o esporte participação. Dentro do contexto educacional, tratamos o esporte na sua dimensão mais ampla, que é o esporte formação. Quanto a este, devemos dar um tratamento prioritário, pois com o esporte formação ou esporte educação, não se visa encontrar campeões, mas ajuda de forma decisiva na formação de cidadãos realmente úteis na sociedade. Então, quando a gente fala em esporte formação, pessoal, a gente está falando do esporte educação. Então, é aquela preocupação que o professor tem, né, em inserir valores e atitudes durante a prática esportiva. Né? Então, o esporte e educação ele está ligado a duas vertentes. A aprendizagem do gesto técnico, né? O desenvolvimento motor que envolve esporte e também está ligado, né, às dimensões que o esporte traz que não são técnicas, que são as questões atitudinais, né? Comportamentais. Né? Então, se aprende através do esporte. Dando prosseguimento. A relação homem-jogo é a expressão da ludicidade no momento em que é fortalecida pela liberdade, criação, fantasia, emoção e espontaneidade, resultando num ato de prazer. O processo ensino-aprendizagem tem no jogo um grande instrumento de educação, pois toda situação de ludicidade e criatividade resulta em prazer e, consequentemente, no gosto e interesse pela atividade. Né? Então, quando a gente pensa no esporte e educação, o jogo é um elemento fundamental no trabalho, né, para que a valência que envolve o esporte possa ser internalizada. Né? Então, a relação entre homem e jogo, né, é preponderante no desenvolvimento do esporte educacional. Por sua importância e alcance social, as atividades físicas na escola, né, e no campo da aprendizagem devem ser orientadas basicamente para ações que contribuam com a eficácia para a formação do homem crítico e conhecedor dos seus direitos e deveres de cidadão, dentro da perspectiva de uma educação integral, permanente e transformadora. Né? Então, o alcance social ele está ligado, né, ao desenvolvimento dessa criticidade. Né?
que o homem, ao estar em instâncias educativas, né, a assimilação dessas questões que se relacionam ao desenvolvimento pessoal. A educação física e esporte só cumpre sua verdadeira função social quando atingem o homem em sua totalidade e no seu desenvolvimento equilibrado. O homem social, o homem corpo e mente, que tenha identidade, que cresça dentro de seus propósitos de vida e que se sinta livre para se expressar, para se relacionar, para criar, para lutar pelos seus ideais. Concluímos, portanto, que a verdadeira função social do esporte cumpre-se no momento em que o esporte é fonte de prazer, de saúde, é agente de mobilização, agente de transformação e se torna um direito de todos, né? Então, eu tentei, nessa nossa primeira, né, nessa nossa introdução, né, falar um pouco das questões sociais que envolvem o esporte. Nós vamos ter um segundo vídeo, né, que vai falar dos tipos, né, de esporte, que eu já introduzi, né, nessa minha fala, né, e em seguida a gente vai ter um fórum para a gente debater sobre o conceito que envolve, né, essas dinâmicas do esporte.